Bom dia, sou o Thiago, do grupo D de Eletromag, ah, e eu estou aqui para falar sobre a experiência 2, teórica e simulada de Eletromag. Sou do grupo D, da parte prática, mas nesse experimento em específico eu fiquei como grupo C, então usei todos os valores do grupo C. Vou falar um pouco sobre como é que os capacímetros funcionam e o que ele é. Ele é um instrumento que é usado para medir a capacitância de um capacitor. Então ele funciona da seguinte maneira, uma das maneiras que um capacímetro pode funcionar. Ele vai aplicar uma tensão conhecida sobre um capacitor teste. Depois ele vai medir a corrente que está fluindo através desse capacitor, enquanto a tensão está sendo aplicada. E usando a lei de Ohm, esse capacímetro vai calcular a capacitância do capacitor. E a impedância vai ser o fator que leva em conta a capacitância. Esse valor vai ser exibido no visor do capacímetro e a pessoa que está fazendo a medição vai saber o resultado. Em resumo, ele funciona medindo a corrente e a tensão aplicada a um capacitor, e em seguida esse valor para calcular a capacitância do capacitor que está sendo realizado o teste. Vou falar agora um pouco mais sobre as simulações e sobre a teoria. Para um capacitor plano, a fórmula utilizada, a fórmula que eu peguei da literatura foi que o capacitor ele vai ser igual a permissividade vezes a área de uma das placas dividido pela distância entre as duas placas. Então eu calculei a área dessa placa, tirando os 3 furos, que tem, como pode ver aqui na figura, os 4 furos, né, no caso. E o valor que eu obtive foi 3,186 vezes 10 a menos 10 farad, que é muito perto do valor que foi mostrado pelo software, que foi simulado, que deu 3,1625 vezes 10 a menos 10. Então isso mostra como o software é preciso. No capacitor cilíndrico, com esse furo, o valor que a gente conseguiu obter na teoria foi a partir da fórmula de que 2π epsilon vezes L dividido pelo logaritmo natural de B vezes A. Então, o que são esses valores? O epsilon, nesse caso, ele vai ser o epsilon zero vezes a permissividade relativa do dielétrico, que é o epsilon R, que depende do material do dielétrico, que aqui no caso foi 2,1. E a constante, que é 8,854 vezes 10 menos 2. Então essa constante vai permanecer sempre assim. A gente conseguiu obter que o nosso L é 18 vezes 10 a menos 3 metros. O nosso A, que é o raio maior do raio do cilindro externo, é 9 vezes 10 a menos 3. E o raio do cilindro externo é 3 vezes 10 a menos 3 metros. Colocando esses valores na fórmula, a gente conseguiu obter que a capacitância deu 1,93 vezes 10 a menos 12 farad, que é muito perto do valor simulado, que foi 1,9137 vezes 10 a menos 12. Então, mostrando novamente o poder do software. No capacitor esférico com um dielétrico, eu fiz o cálculo a partir da fórmula de 4π epsilon AB dividido por A menos B, que é a mesma coisa. O A é o raio da esfera externa e o B é o raio da esfera interna. E o epsilon, nesse caso, vai ser a mesma coisa para o cilindro. O valor aqui da capacitância, ele deu um pouquinho diferente, então eu posso ter errado em alguma conta na mão, ou na hora de colocar alguma coisa no software, ele pode ter dado algum erro, não reconhecido alguma parte do que eu fiz, mas o valor deu um pouquinho diferente. De 4,02 para 3,9 também não é algo muito gritante. Com dois dielétricos, para calcular a permissividade, eu fiz uma média normal entre os dois valores de cada dielétrico, né, a permissividade de cada dielétrico, porque tinha um material diferente. Então, o valor que eu obtive foi esse, depois da multiplicação. E a capacitância deu 7,2907, muito parecido do 7,17 do simulado que a gente realizou. No cônico, com 4 dielétricos, eu segui o mesmo esquema para calcular a permissividade, foi uma média entre as 4 permissividades relativas de cada dielétrico, de cada material, porque eram 4 materiais diferentes, então somei os 4 e dividi por 4. Que os materiais eu explico melhor no vídeo quais foram, mas se não me engano foi polietileno, água destilada, mica e mais um. A fórmula é essa gigantesca aqui, para calcular a capacitância. E depois de jogar todos esses valores ali, eu obtive que o valor teórico é 1,6787 vezes 10 a menos 10, e o simulado deu 2,49 vezes 10 a menos 10. Agora eu vou passar pro vídeo como eu realizei a simulação de cada um desses capacitores. Então, então aqui eu vou dar continuidade agora à simulação, porque vou colocar a câmera agora no vídeo, porque o professor pediu. Então pode ver aqui meu vídeo no YouTube, aqui o meu canal. E o professor tinha pedido para colocar a câmera, falou que estava ruim sem a câmera, então eu vou adicionar a câmera aqui e vou explicar passo a passo o que eu fiz na simulação.
Então, primeira simulação, a gente vai colocar um Axel 3D aqui no Solution Type. Eu acho que eu posso acelerar um pouco o vídeo, porque é tranquilo. Então, eu fiz aqui uma box qualquer, com as coordenadas que estão lá no PDF que o professor pediu, aqui olhando. Eu tinha feito um gabarito, né, antes, para testar, para ver se estava tudo certo. Como pode ver, é o meu computador, vai aparecer aqui. Sou eu mesmo fazendo, aparece aqui o computador de Thiago. Então, eu fiz uma placa com as coordenadas 0.96, 0.96 e 0. O tamanho x 4.8 e y.92 em 0, 0.24. Então é isso, eu vou criar mais três caixas extras para fazer o furo. Mudei aqui a cor da minha placa inferior, coloquei nela deixando um pouco transparente, e agora esses aqui são meus furos. Furo 1, furo 2 e o furo 3. Eu vou dar as coordenadas certinhas para eles agora. Então é 0.96 vezes 3, essa coordenada aqui em y, 3.84. Sempre olhando aqui no meu próprio gabarito, tá? Como pode ver ali é desktop de Thiago, tá ali embaixo. 6.72 e vou pegar todos esses furos da placa e vou dar um subtract. Pronto. Agora eu dei esse subtract e eu vou fazer mais uma caixa que vai ser o meu dielétrico. Vou mudar a cor aqui, deixar ele mais um pouquinho transparente. E vou mudar também as coordenadas dele, né? 0.24. E a espessura vai ser 0.08. Então é isso. Peguei a placa inferior, dei um Ctrl+C, Ctrl+V e vai ser a placa superior, vou chamar de placa superior. Então, os furos são iguais. Eu vou mudar as coordenadas deles em Z, né? Colocar a espessura da segunda placa. Puxar eles um pouco mais para cima. Pronto, essa aqui é a nossa placa superior. Então, a princípio, a gente já tem a nossa placa plana. Mas falta um furo que o professor pediu para colocar. Eu vou ter um pouco de erro em provavelmente colocar, mas eu vou criar ali do lado. É o furo aleatório que o professor pediu para colocar na placa superior. Tá pedindo aí no desenho, né? Certinho. Pegar as coordenadas, 0.2, 3.6 e 0.9. 0.6 no x, menos 0.4 no y e menos 0.587 no z. Pronto. Esse aqui vai ser o nosso furo, nossa placa. Fazer o subtract, né? Pronto. O furo vai pegar somente na placa superior, não vai pegar na placa inferior. Pronto. Criei aqui uma região. Então, coloquei o material aqui, vai ser cobre na placa inferior e na placa superior. No dielétrico vai ser água destilada. Coloquei lá, certinho. E o parâmetro vai ser 1 voltagem, 20 volts na placa inferior e 9 volts na placa superior. Certinho. Vou colocar um parâmetro, que vou colocar aqui uma saliente da matriz, fazer um setup de análise. E com base no XY eu vou pegar o meu campo magnético. A magnitude do meu campo magnético e os vetores. Salvei aqui. E rodei a análise. Pronto, ficou para nossa análise. E agora eu vou fazer a animação do tempo passando para a gente ver como é que fica. Pronto. A gente vai ver que o vetor vai aparecer quando passar pelo dielétrico. E diminuir um pouquinho aqui a velocidade, né? E os resultados são esses em Find, que foi o que está aparecendo no começo do vídeo. Agora a gente vai para a segunda simulação. Então, agora, dando continuidade aqui ao nosso cilíndrico, eu vou fazer o cilíndrico conforme as conformações do meu grupo, que no caso é o grupo C. Então, fazer o raio do cilindro, fazer um cilindro dentro dele e dar um subtract dos dois. Vou dar um subtract dos dois agora. Pronto. Agora este é o nosso cilindro. E eu só mudei o nome dele, não precisava, né? Colocar cilindro externo e cilindro interno, mudei a cor. E eu vou fazer um dielétrico agora. O dielétrico foi feito, ele vai ser do mesmo tamanho do cilindro interno, nosso dielétrico. Eu coloquei o nome de dielétrico ali, mudei a cor, coloquei ele transparente e vou mudar o material dele agora. Vou fazer um cilindro interno desse dielétrico também, antes, perdão. Raio 3, tá ali. Dou um Ctrl+C, Ctrl+V e vou dar um subtract.
deu subtract entre o cilindro e o dielétrico. Pronto. O nosso modelo está pronto. Agora eu vou pegar o furo que tem que fazer. Não pode escolher em qualquer lugar. Então eu vou escolher. Ele vai furar só o cilindro externo. Então, como está ali no material, eu vou furar só o cilindro externo. Fiz outro cilindro e vou colocar ele ali na casca, né? Vamos falar na casca do cilindro externo. Acho que posso pular essa parte. Pronto. Fiz o furo. Bonitinho. O furo está feito. E agora eu vou fazer a simulação. Fiz uma região ali em volta. Eu coloquei Solution Type, ela é Solution Type eletrostática. Coloco um Solution Type e coloco o material dos cilindros, né? E também colocar o material e a excitação deles. Alumínio, Teflon. No dielétrico vai ser Teflon, no cilindro vai ser alumínio. E a voltagem vai ser 5 volts no cilindro externo e, deixa eu ver aqui, 2 volts no interno. Pronto. Adicionar o parâmetro à matriz, a mesma coisa do primeiro experimento, no plano XY, e vou fazer a simulação aqui do Field Overlay. A magnitude do campo elétrico e o vetor. Pronto, o programa está sendo executado. Pronto, e agora aqui a gente tem fazer a animação. E agora a gente tem o nosso resultado do cilindro com o furo. Pode ver como é que o vetor está se comportando ali perto. Esses aqui são os nossos resultados em Farad. E a capacitância é essa. E agora a gente vai para a esfera. A esfera ela vai ser vai ter uma esfera de um dielétrico e uma esfera com 2 dielétricos. Ela vai ter 24 cm de raio. E fazer uma esfera interna para dar ali um subtract. Mudei a cor das duas ali. Da opacidade também. E agora dá o subtract. Pronto. Vou criar o nosso dielétrico agora dentro. Ele vai ser do mesmo tamanho da esfera, da segunda esfera, que a gente deu o subtract. Coloquei aqui a cor. E agora eu vou fazer a esfera interna, que vai ser o nosso núcleo, o núcleo dessa nossa esfera. Aqui, esfera interna, mudei o nome. A mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V e dá um subtract da esfera interna, do dielétrico da esfera interna. Agora eu vou fazer um furo aleatório, vou fazer um furo cilíndrico, vou mudar as coordenadas no eixo Y e raio 4, altura 24, pronto. Agora eu vou fazer o furo. A altura de menos 24, pronto. Agora o furo vai passar por toda a esfera. Vou dar um subtract geral. Posso passar aqui. Pronto, adicionar minha região em volta. Solution Type para eletrostática sempre. E colocar uma voltagem de 10 na externa e 22 na interna. Pronto, vou colocar aqui o material, é de ouro, a esfera é de ouro. E o dielétrico vai ser polietileno. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento de sempre, do assign parâmetro vai ser uma matriz, no field overlay, no XY a mesma coisa, o campo magnético, a magnitude do campo magnético e o vetor. Pronto, vou rodar aqui. Essa nossa esfera, e agora fazer também a animação, igual foi feita nas outras. Pronto, esse aqui é o nosso resultado, a animação vai ser feita. Pronto. E a gente pode ver como que o campo magnético se comporta em volta dessa esfera, passando pelo dielétrico. Pronto. E agora a gente vai fazer o segundo dielétrico, que a gente vai partir ele no meio. Então, eu cortei ele no meio e inverti. Rotação de 180 graus no eixo Y. Vou mudar a cor aqui do meu segundo dielétrico. E eu mudei o material também para água destilada. Pronto. É o mesmo parâmetro, a matriz, a mesma coisa. O field overlay, a mesma coisa. No XZ agora, vai ser diferente. Pronto, vou fazer a simulação. A animação igual foi feita em todos os outros casos. A solução vai rodar. Sempre pode
conferir aqui, é o meu computador, é o meu vídeo, certinho. Só tô colocando a câmera por cima que eu tinha esquecido de colocar. Pronto, agora esse aqui vai ser o nosso resultado. E fazer a animação de novo, dos nossos dois dielétricos, então um no XY e um no XZ. E aqui a gente vê, os dois dielétricos eles são um pouco diferentes. Vai mudar um pouquinho o campo, vai ter uma diferença pequena. Ela existe. A gente pode ver aqui os campos passando pelo dielétrico. Nossos resultados vão ser lotados aqui agora em Faraday. E a capacitância calculada vai ser essa. Pronto. Agora indo para a próxima simulação, que vai ser o cone, se eu não me engano. Sim. Criei um cone por fora, criei dois no caso. E dei um subtract do primeiro e do segundo. As dimensões vão ser essas aqui. E agora eu criei esse outro cone para dar um subtract para fazer meu dielétrico. Pronto, fiz o cone interno. Acho que esse aqui eu posso diminuir um pouquinho a velocidade. Eu parti ele no meio e eu rotacionei esse segundo dielétrico. Agora tem dois. Eu vou partir ele no meio de novo, porque eu preciso de 4 dielétricos. Pronto, rotacionei de novo. Agora eu vou rotacionar 90 graus no XZ. Ou menos 90, perdão. Agora eu vou rotacionar. Vou partir no meio esse também e rotacionar, fazer o mesmo procedimento. Pronto, agora a gente ficou com os 4 dielétricos, vou colocar um material de cada um, vou mudar a cor para a gente conseguir ver um pouquinho melhor a cor de cada um, e vou colocar o material de cada um. Então os materiais que eu escolhi foi água destilada, o segundo material foi a mica, perdão. O terceiro material foi a borracha. E o último material foi de polietileno, do último dielétrico, polietileno. Esqueci de rotacionar ali. Pronto. Polietileno vai ser o último. Eletrostático sempre no solution type, sempre mudar. E colocar o material do cone. Que no caso eu escolhi o ouro aqui para fazer. Criar a região em volta e segue a mesma coisa. Eu coloco o parâmetro, coloco a matriz. E a voltagem do cone externo eu escolhi qualquer uma. Foi 3 o externo e o interno foi menos 5 volts. É isso. Faz a mesma coisa dos parâmetros, das matrizes. Um setup de análise, adiciona um setup de análise e no XY e coloca para lotar do nosso field overlay. Os vetores e a intensidade do campo magnético. Agora pode rodar o programa e fazer a animação. Pronto, esse aqui é o nosso resultado e a animação passando sobre nossos dielétricos. Então a gente pode ver os nossos 4 dielétricos funcionando. E os resultados são esses, aqui em Faraday. Nossa capacitância vai ser essa. Então, muito obrigado por ter assistido. Esse foi o vídeo, o segundo vídeo. E que eu regravei só colocando a câmera por cima, porque o professor pediu. Então é isso, até a próxima.